As obras públicas, né, como essa, precisam passar por licitação para que uma empresa seja, então, contratada e faça o serviço, aquele que foi previsto. E como a gente mostra aqui no BG, tem muita obra atrasada. Agora, para modernizar os processos, uma nova lei de licitações passa a valer. A ideia é também trazer mais qualidade para esse tipo de serviço. O Paulo Miller foi entender melhor o que muda e o que pode ainda mudar daqui para frente. Vamos ver. A famosa Lei 8666 de 1993 estabelece 6 modalidades para as licitações públicas. Pregão, podendo ser presencial ou eletrônico, concorrência, concurso, leilão, tomada de preço e convite. Cada uma para compras específicas de bem, serviço ou contratação de obras, e com critérios de julgamento entre menor preço, maior desconto, melhor técnica ou maior retorno econômico. Há ainda a previsão de dispensa de licitação em casos de emergência e calamidade pública ou contratações com valores abaixo de R$100 mil, desde que tenham justificativa. A nova Lei das Licitações de 2021 está em vigor e vai substituir de vez a Lei de 1993 a partir de 29 de dezembro, prazo fixado em medida provisória. O novo texto extingue a tomada de preço e convite e insere uma nova modalidade, o diálogo competitivo, para casos onde não há como resolver um problema com soluções amplamente disponíveis no mercado e que são exclusivas de um fornecedor. A nova lei traz uma inovação bastante considerável, que permite ao gestor público, né, avaliar não o preço do produto, né, mas avaliar de forma conjunta o preço e um custo de manutenção. Eventualmente, comprar algo mais caro que gere uma economia na fase de manutenção é algo que tem que ser considerado necessariamente nos termos da nova lei. O foco é buscar eficiência, né, economia de escala e trazer ganhos para a contratação pública, seja em termos de preço, seja em termos de qualidade. A nova lei das licitações deve melhorar também a transparência dos processos licitatórios. Para a população vai ficar mais fácil encontrar, por exemplo, os editais, os resultados e os contratos assinados entre o ente público e as empresas que vão executar as obras. É que, obrigatoriamente, todos os documentos vão precisar ser publicados num único portal na internet. Tudo deve ser acessível a todos no Portal Nacional de Contratações Públicas. Para a professora de Direito Administrativo, especialista em licitações e contratos, a lei deixou de fora um avanço no aprimoramento nas fiscalizações dos contratos. A gente precisava ter definições de figuras distintas, né? Diferenciar o gestor do contrato, o fiscal do contrato, que são categorias diferentes, né? E detalhar quais são as atribuições do fiscal. É possível fazer com os instrumentos que se tem e se deve fazer, mas a legislação avançou pouco no que tange a questão da fiscalização. Para o consultor jurídico da Federação Catarinense dos Municípios, os gestores públicos enfrentam uma certa dificuldade no meio de todo este processo. Você precisa contratar a proposta mais vantajosa. E isso talvez você consiga, do ponto de vista técnico, endurecendo os critérios de uma licitação. Mas, por outro lado, a proposta mais vantajosa também é traduzida pelo preço. Se você aumenta demais os requisitos técnicos de uma licitação, também incorre no risco de restringir a competitividade de uma licitação. E se você reduz a competitividade de uma licitação, significa que tem menos empresas concorrendo naquele certame, tem menos empresas disputando o interesse por aquele contrato e, portanto, a tendência é que o preço final oferecido pela administração pública, na falta de uma competitividade, ele seja muito maior. No caso mais recente do rompimento de um reservatório de água em Florianópolis, a obra contratada pela Casan em 2014 teve como critério de escolha o menor preço. Quem venceu foi a construtora Gomes e Gomes. Além do reservatório, no bairro Monte Cristo, foram construídos outros 2 em São José, um localizado no centro e outro no bairro Forquilinhas, desativado para perícia, e ainda a ampliação da rede de distribuição de água na rua Heriberto Rilse. Tudo na mesma licitação, que teve 13 aditivos de prazo e valor, que arrastaram a obra por 6 anos e encareceram tudo em quase R$2 milhões. Uma série de situações que podem implicar nesse tipo de aditivo. Por exemplo, ocorreu um fato imprevisto pela administração pública, um ano onde teve fortes chuvas intensas, que não é algo comum de se acontecer, eles não conseguiriam prever essa situação,
Então, se implicou num atraso da obra e necessariamente vai ensejar um aditivo de prazo para a finalização desse projeto. Fora isso, existem outras situações. Houve um erro do projeto, precisa fazer algum tipo de aditivo, uma má gestão do contrato, da execução do contrato pela empresa, uma falta de pagamento por parte da estatal. Tudo isso pode implicar numa suspensão dos serviços que estão sendo prestados e, lógico, na demora na conclusão da obra. No contrato entre a Casan e a Gomes e Gomes, não há parecer técnico ou justificativas para os aditivos nos documentos obtidos com exclusividade pelo Grupo ND. A construtora está em situação regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A entidade fiscaliza a atuação de empresas e também dos profissionais desta área em todo o estado de Santa Catarina. A nossa fiscalização, ela orienta, através de ofício, quando não há presença de um profissional, que seja feita a contratação e que esse profissional possa oferecer o conhecimento técnico. Um outro momento, é verificado que existe um contrato, um profissional foi contratado para aquela atividade, ou uma empresa de engenharia foi contratada para aquela atividade e não houve a emissão da anotação de responsabilidade técnica. Nós também fiscalizamos as empresas e profissionais de engenharia para que assim o façam. A construtora Gomes e Gomes, com sede em Palmitos, no oeste catarinense, informou que não vai se manifestar. Ainda há muito para a gente amadurecer, crescer, desenvolver, se aprimorar, né? Principalmente nas nossas leis.